Oi, André. Fala, Didi. Pelo tom da sua voz, eu sei que você já não sabe qual é a sua pergunta. Eu sei sim, pô. Você sabe? Assim, então... eu não sei exatamente, né? A minha cabeça, ela funciona meio Michael Scott. Não sei se tu já viu o The Office. Já, claro. Que ele fala que quando ele tá falando alguma coisa, a próxima palavra ele só surge depois que ele soltou a anterior. Eu acho isso maravilhoso. E eu digo, eu me identifico com isso. E é aquela parada assim, você começa a falar. Aí lá pelas tantas, você ouve tudo que você falou, você fala assim... Caraca, que maneiro! Como é que eu cheguei aqui? Isso é muito bizarro. Que conclusão legal! Cara, não, e assim, tem umas pessoas que eu admiro pra caralho, e vou falar na internet mesmo, que são muito eloquentes, e pessoas tão eloquentes que, quando elas falam, parece que o discurso dela foi pensado, não tô fazendo uma agenda pejorativa dela, planejado, assim, planejou demais. Não. Parece que ela tem consciência de tudo que ela queria dizer, e ela disse tudo que ela queria dizer. Com 3 meses de antecedência. Cara... Inglês, tá? Na Inglaterra, qualquer pessoa... Você pede direção na rua pro cara. Primeiro assim, o malandro nunca repete a mesma palavra. Ele tem um dicionário de sinônimos. Caraca! Aí você fala assim, meu irmão, quando é que você escreveu o discurso que me dizia como chegar no McDonald's da esquina, de maneira tão clara. Nossa senhora, isso eu acho muito maluco, cara. Eu sou fascinado, de verdade, por como as pessoas pensam. Como é que elas chegam à conclusão do que elas estão querendo dizer. E isso é muito mágico, porque assim... Cara, eventualmente eu gravo umas paradas com pessoas que são, eu acho, inteligentíssimas. Assim. Eu gravo com pessoas muito burras, vídeo matando robô gigante, e com pessoas muito inteligentes. Vídeo fabuloso. Caralho, eu fiquei tonto demais. Fabulosos e fabulosas, estamos aqui em mais um programa fabuloso nesse podcast que fala sobre board game e RPG. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, estou aqui do anfitrião. Da cadeira de anfitrião, da cadeira do piloto na ponte, com o André Romiani, que não quero perder o seu gancho. Eu não quis dizer isso, eu quis dizer, estou aqui com um anfitrião, tipo, pra você, sabe? Não, achei maneiro, eu visualizei, tipo, a ponte da nave, o Star Trek, tipo, assim, o capitão em pé, assim, eu sou o anfitrião desta nave, o capitão, estou aqui com a... entendi. André Romiani aqui nos Não era isso que eu queria dizer, mas acabou saindo, era. Tudo bem. Mas estamos aqui hoje para falar de um assunto muito vitorioso. Muito pontual, eu diria. Muito pontual. Extremamente. Isso é literal, né? Literalmente pontual. Que hoje nós vamos falar sobre pontos de vitória. Pontos de vitória. E nossas opiniões sobre isso, o que nós achamos, se faz sentido ter ponto de vitória na maioria dos jogos, e já vem minha crítica aqui, meu veneno. Não, só pra não entrar de cara, né? Assim, pra quem nunca jogou um jogo de tabuleiro na vida, ou só jogou os que não tem ponto de vitória, a gente tá essencialmente querendo entender assim. Muitos jogos trabalham com você faz 1000 coisas e ganha pontos. E o final da partida é decidido por quem fez mais pontos, né? Nas variações disso, né? Tem jogo que termina quando alguém fez 20 pontos. Tem jogo que termina por outra condição e depois você conta os pontos. Eu acho que a discussão é se isso é legal, pra que serve, por que isso, por que não isso e qual a alternativa a isso, né? Pois é, eu particularmente, já entrando aqui um pouquinho no assunto, cara, eu acho que em muitos jogos a necessidade do ponto de vitória, e é uma necessidade porque a gente tá falando de jogos competitivos, né, em sua grande maioria, ou até jogos cooperativos que têm pontos de vitória pra definir se o grupo foi vitorioso ou não. Mas eu acho que muitas das vezes o ponto de vitória estraga ou desfoca a diversão. Tá? Eu vou trazer aqui exemplos muito de jogos de tipo dungeon crawlers ou jogos de tipo guerra, assim, onde você precisa atingir certos objetivos e você tem que atravessar certas situações para chegar lá. E aí ele bota no final essa questão de ponto de vitória que faz com que a pessoa às vezes desfoque de um objetivo pessoal que ela estava colocando ali dentro para chegar nessa pontuação e ser o vitorioso. E cara, para mim, eu não tenho tanta necessidade. Eu não sei se é um desfoque ou se é uma... Eu sou tão merda que eu desisti de tentar ganhar objetivamente porque eu não vou conseguir mesmo. É uma segurança, sabe? Que muitas das vezes eu crio próprios objetivos próprios dentro dos jogos pra eu alcançar. E se eu chego perto dele, eu tô satisfeito. E não tô falando isso com o intuito de que eu vou deturpar o objetivo do jogo. Porque isso pode afetar também, né, André? Tipo, se eu crio um objetivo que não é o objetivo do jogo e eu levo um jogo pra um outro caminho, eu não tô
andando a favor do jogo. Você tecnicamente está até atrapalhando, porque é aquela coisa que a gente fala, né? Um jogo é um conjunto de regras com um objetivo, e todo mundo ali tá seguindo o objetivo, né? Se você não tá seguindo o objetivo, dá pra dizer que você nem tá jogando aquele jogo, você tá fazendo outra coisa. Mas a gente sabe que tem nuances disso, né? Uhum. Eu concordo, assim, a coisa do ponto de vitória onde me dá nervoso, que é a parte que eu não gosto de ponto de vitória, é exatamente o que você falou, quando ele te tira, talvez até da imersão ou da temática, né? É tipo assim, aquilo ali é usado, aí o jogo, você, sei lá, você é um viking guerreando, aí toda vez que você conquista uma cidade, você ganha ponto. Mas aí, por que eu ganho ponto e não simplesmente aquilo foi a ação? Sabe, eu conquistei uma cidade. Pois é. Por que eu preciso ganhar? Por que a gente precisa converter aquela conquista num ponto? E geralmente é porque existem várias outras coisas acontecendo. Aí é pra você deixar, mas você foi um grande conquistador, mas o fulaninho foi um grande agricultor. E aí cada vez que ele colhia uma coisa, ele ganhava ponto. É meio que pra balancear, né? Que você não tem como equiparar isso. Olha, eu pensei já muito sobre isso com relação a jogos que falam sobre arte, né? Tem um jogo chamado Arte Moderna, que é um jogo basicamente sobre leilão e tal, né? Ele tem essa pegada. Só que a primeira vez que eu joguei esse jogo, achei do caralho, assim, a proposta. Só que quando chegou, a pontuação tinha muito a ver com dinheiro, né? Ele tinha essa pegada. E é um jogo de leilão, ou seja, faz sentido pra caralho você ter o dinheiro como uma métrica, né? De pontuação, caralho. Mas entra num ponto em que dinheiro não acaba não sendo tudo dentro do jogo. E como a gente tá falando de um jogo de arte, de descobrir artistas, de você ter, se eu não me engano, na arte moderna que você tem artistas reais, né, que tem as suas obras lá dentro e tal, e você avalia essa parada, eu acho que isso se junta com uma crítica minha a um momento atual, não só atual, mas geral do mundo, onde se avalia a qualidade de algo pelo valor que a parada tem. Quanto que ela arrecadou de dinheiro, quanto que dinheiro ela tem. Se a gente for pro cinema, né, até pros games, assim, eu acho que fica muito mais fácil da gente mensurar, porque o sucesso de um filme, ele tem a ver com a bilheteria. Quando, na verdade, a gente tá falando de arte, e não tem a ver com bilheteria, tem a ver com a experiência que você tem. Porque não é possível você mensurar o gosto de todo mundo, né? Você só vê assim, se muita gente foi ver, porque ele deve ser muito bom, mas é aquilo. Mas ser visto por muita gente não quer dizer necessariamente que ele é bom. Mas ele é bom pra muita gente. Mas enfim, é infinito isso. Jurassic Park, os novos Jurassic Park, tá? Tem muita gente que assiste, muita gente que acha legal, e ele é um fenômeno de vendas. Ele vende pra caralho. Tanto que você tem filmes e filmes de Jurassic Park. E pra mim, cara, em essência, todos são um lixo. Pra mim, Jurassic Park, Jurassic World é uma franquia muito bosta. Eu não consigo entender como as pessoas vão. Sendo que o primeiro Jurassic Park é incrível, né? Nossa, é muito bom. Cara, o primeiro, eu boto até os 3 primeiros, tá? Eu acho que eles se mantêm... O terceiro eu não gosto, não. Não é um bom filme, mas ele tenta se manter um pouco dentro da essência do primeiro filme. O novo, ele já tem os Velociraptors militares. Militarizados. Porra, cara, a gente vai ver um universo que o cara vai cavalgar um T-Rex daqui a pouco. Eu vou ao cinema? Com certeza que eu vou. Com certeza. Porque, tipo, pra mim, quando o Thor... Eu sou uma vítima desse cinema. Total. E a gente já viu isso nos quadrinhos. O Thor cavalga um T-Rex. Sabe qual é? Tem nos quadrinhos isso, e é do cara, é uma abominação. Mas é do caralho você ver o Thor cavalgando um T-Rex e o Thor com um machado. Tu fala, caralho, ele não consegue ter range com a mão dele pra acertar qualquer inimigo com o machado dele. Mas não interessa. Mas foda-se. Ele tá num tiranossauro. Eu acho que, sim, você trouxe, né, a bilheteria do cinema como dinheiro, como pontos, né, de vitória daquele filme, né, entre aspas. Assim, vários outros jogos chamam isso, só pra não ficar preso na coisa do dinheiro, tá? Eles chamam de outra coisa, pontos de honra, pontos de solidariedade, sei lá, qualquer jogo. A maioria dos jogos inventa um nome cretino, muitas vezes cretino, pra ponto de vitória, só pra não falar que é ponto. É tipo, não, você ganhou mais pontos de poder, então você é o mais poderoso da galáxia. Mas eu acho que o que a gente tá falando quando a gente fala de ponto de vitória não é o nome dele, se ele equipara dinheiro ou não, mas a gente tá falando dessa mecânica onde você fala assim, faça ações são convertidas em números e no final você soma esses pontos, né? Tenho, há muito tempo atrás não, mas há alguns anos atrás, eu assisti uma palestra de um cara que é o Scott Westerfield, o cara é um escritor, ele foi num Shut Up and Sit Down, legal. Tem uma conferência do Shut Up and Sit Down, e ele fez uma conferência dele que ele chama de Victory Points Suck, né? Pontos de vitória são ruins. Que maneiro. E aí, ele começa, ele é um escritor de livro, né, de romance, e aí ele faz uma analogia assim, ele fala assim, Didi, eu e você, a gente vai fazer uma competição, a gente vai ver quem vai ser o homem mais rico do mundo.
Aí você, beleza, tô topando. Tá. Aí a gente começa uma fase na nossa vida que eu começo a fazer 1000 negócios, você também, nananana, a gente vai, passam-se 10 anos a gente tentando ficar rico através de todos os negócios, que é a grande ação dramática da coisa, né? Aí vai chegando pro final e fala assim, ó, a gente tinha 10 anos, vamos dizer que a gente combinou 10 anos pra ver quem é o mais rico. Aí agora, como é que a gente vai saber? Aí eu falei assim, pô, eu tenho muita coisa aqui minha que não tá na conta corrente, né? Tipo, a minha mansão, o meu iate, lá. Então, cara, bora geral vender tudo. Beleza, bora vender tudo que a gente tem. Ok. Aí a fase final desta maravilhosa história é, nós contratamos contadores, eles vendem tudo e ficam analisando quanto de dinheiro eu tenho e quanto você tem. Aí eu chego lá na tua sala e falo, Didi, eu tenho 1,3 bilhões. Aí você, eu tenho 1,2. Parabéns. Você ganhou. E, tipo assim, caralho. Toda a parada que foi o drama da conquista e da crescente do que a gente fez não interessa, porque no final vira uma parada de ficar contando. Eu concordo muito com isso. Muito. Porque assim, é a parte chata do jogo, né? Você joga, sei lá, Great Western Trail, que é um jogo de você é um cowboy levando seus cavalos. Pô, falando nisso, André, comprei Great Western Trail na promoção da Amazon, o Great Western Trail Argentina, cara, com 50% de desconto. Arrasou. Eu gosto muito eu tenho o normal, né, que não é Argentina, é segunda edição. Que é o mais caro. Gosto muito. Ele tem até um modo solo que é divertido. Mas então, os dois pecam na mesma coisa. O que acontece? Você é um cowboy, você tá cavalgando e você está levando o seu gado, e você escolhe qual gado, e você vende o seu gado, você estende a sua linha de trem. Aí no final, agora vamos contar pontos. Eu sei que muitos jogos fazem isso, mas é tão tipo... Porra, e aí eu acho que a gente precisa bater palma aqui e reverenciar um jogo que muitas vezes já é colocado de lado. Que é, por exemplo, o Monopoly, né? Ou o Banco Imobiliário. Qual é o objetivo do Monopoly? Você falir os seus adversários. O único objetivo é você conquistar tudo, sabe qual é? Você pode ter R$1 na mão, mas você faliu todo mundo. Porra, mas você vai comer um joelho, um salgado, e você vai continuar vivo. O teu adversário, ele vai ter que pedir dinheiro emprestado pra você. Então ele tá falido, tá fudido. Então o objetivo é ser você terra arrasar a esperança do seu adversário. E para pra pensar, André. Se isso é significado, isso é um modo de vitória que tem a ver pra caralho com o Banco Imobiliário. Com o Monopoly. Sim. Que é o capitalismo agressivo, meu irmão. Foda-se, eu vou destruir você. Mas ele podia tranquilamente ser tipo um jogo da vida e falar assim, olha, quem tiver mais dinheiro na conta no final de 27 rodadas, ganha. Mas não. Ele impõe, que eu acho muito mais divertido, ele impõe uma condição de vitória que você tem que ser o último na mesa. Rapa de geral, tem que derrubar todo mundo. Cara, e se isso não é uma crítica ao capitalismo exagerado que existe, eu não sei o que é. Porque, cara, e vamos ser honestos, vamos pegar o jogo da vida que a gente falou, a gente fez um remaster e tal, vale até um pensamento pra gente... Vamos falar do remaster, não? Sim, mas vale até um pensamento pra gente, na hora da gente botar o final, a gente fazer pontos pelo final. Como é que a gente avalia a jornada da vida de uma pessoa? Né? Como é que a gente define se essa pessoa foi bem-sucedida, foi mal-sucedida? Ser bem-sucedida é o quê? O que é vencer? Não é pontuar e cheguei aqui, é exatamente isso. Né? E aí tu vai falar, porra, o jogo da vida é divertido. Mas a pontuação de vitória é uma merda. Saca? Sim. O próprio War, eu boto o próprio War dentro de um meio do caminho dessas duas coisas. Porque você tem uma missão pessoal, né, individual sua ali, e se por acaso a sua missão é inviável, você tem que conquistar 24 territórios. Que é quase o ponto de vitória, né? Mais ou menos, mas existe uma questão... Não, é porque o jogo é simples, mas eu digo assim, aí você não conseguiu fazer o teu objetivo, aí você vai fazer um objetivo que é ter muito território. Né? Mas por que você vai ter muito território? Porque você tem a soberania do mundo. Ele né? Você temático ainda, né? Ele é temático, totalmente temático. Ele tá dentro do tema. E aí eu entro defendendo jogos de leilão, por exemplo, que você tá avaliando o mérito do jogo, né, avaliando os pontos de vitória em cima de dinheiro. Quem tem mais dinheiro ganha, porque é um jogo que fala sobre dinheiro. Faz sentido. Você otimizou suas obras pra ganhar mais dinheiro. Beleza, até aí tudo bem, né? Só que quando eu bato no Arte Moderna, por exemplo, Modern Arts, no caso, né, do jogo, nome certo, pra mim a expectativa, e pode ser uma frustração minha, pessoal, e não tem a ver porque a regra é muito clara, de que eu imaginava que a gente fosse falar sobre arte. Que a gente fosse brincar com esse conceito de definir arte, da qualidade da arte, essa coisa subjetiva. E foi pra uma questão de leilão, vai pra uma questão de ter mais dinheiro ou não. Saca? Quer ver um jogo que é nessa onda do ponto de vitória, mas que é dinheiro e é temático? É o Jaipur. Jaipur é um contra o outro. Vocês são mercadores tentando vender muito, vender rápido, fazer
barganhas lá, aí faz sentido pra caramba. Ele faz tanto sentido que, inclusive, a hora de contar ponto faz sentido, que você se imagina aquele cara que fechou a lojinha, a sua banca ali, você tá contando as moedinhas de ouro, tipo, e aí você fala, eu ganhei de você, hoje eu vendi mais do que você. Pô, sim, isso é maneiro. Tá no tema isso, né? O que eu acho que a gente, usando o nosso jogo da vida de segunda edição, versão remaster, como exemplo, aonde que os jogos se apoiam fortemente em pontos, né? Eu falo assim, a gente pode dizer que uma pessoa que ficou rica no jogo da vida vai ganhar. Aí você fala assim, mas isso é uma forma de você se dar bem nessa vida, a gente não quer que seja só dinheiro. Aí eu falo, então quem construiu grandes obras ao longo da vida, sei lá, no nosso jogo a princípio não convém isso. Só que aí você fala assim, mas aí como é que você vai comparar dinheiro com obra? Aí vai começar. Aí pra facilitar a coisa, a gente vai falar assim, então uma obra vale 10 e um dinheiro é 1 para 1. Aí no final tá contando. Aí eu acho chato isso, mas eu entendo isso como forma de você balancear o jogo de duas mecânicas diferentes numa mesma condição de vitória. Mas eu não gosto, tá? Mas o que você tá propondo, teoricamente, é que os pontos de vitória são uma necessidade das regras. É a forma encontrada de mensurar algo para se terminar um jogo. É a forma de... terminar o jogo pode ser dado por outras condições, né? Você pode terminar o jogo, que nem o jogo da vida, quando você chegou no final da sua vida, né? Você morreu. Ou então depois de tantas rodadas, ou quem fizer não sei o quê, lá. Mas é o depois que o jogo termina, como é que você declara o ganhador se o jogo não for uni-objetivo? O War é fácil. O War você tem lá o teu objetivo. Sim. E todo mundo meio que só tem ação de invadir o território dos outros, né? Você não pode... eu fiz uma nação pacífica que ficou pequenininha, mas muito bem... Aliás, remaster do jogo do War, hein? Merece. Mas olha só, você até pode, desde que você pegue os seus territórios e você fique bombando ele com peças, sem atacar ninguém. Mas você ainda tem que se defender. Não, e o jogo não vai te recompensar por isso. Você não consegue ganhar, primeiro, porque a condição do jogo vai ser, sei lá, conquiste não sei o que lá, e o jogo não vai falar assim, olha... quero um remaster de War pra gente. Parabéns por ter sido super diplomático e não ter participado de nenhuma guerra. Não, esse jogo, o nome do jogo é War, não é diplomacia, ele tá cagando pra você, e é isso aí. O que eu acho só assim, eu entendo... Olha, eu nunca desenhei um jogo na minha vida, tá? Então toda vez que eu falar de games... Tá maluco, já desenhou sim, já vamos fez. Lá, eu não tenho nenhum jogo de tabuleiro publicado complexo, tá? Então assim, quando eu falo mal desse tipo de desenho... Olha, não, só porque assim, o que eu vou falar é assim, a sensação que dá é que o ponto de vitória é um atalho pra você não ter que elaborar muito. Só que tem cenários que eu acho que é impossível. Vou dar o exemplo do Roots, tá? O Roots você tem 50 facções diferentes, não são 50, né? Você tem mais 8 facções diferentes. Cada uma tem o seu próprio minigame ali, a sua construção de motor, que você vai botar a gente no mapa. Tem combate, tem tudo isso. E aí o jogo, infelizmente, ao meu ponto de vista, teve que usar o recurso do ponto de vitória. Tá. Porque é uma forma de falar assim, você tem uma facção que tem muita presença no mapa, muitos exércitos, então ele domina mais. Mas aí você faz uma facção de insurgentes. Pô, na minha cabeça temática, a facção insurgente ganha quando ela derrotar essa facção que estava dominando o mapa. Mas em termos de mecânica, é meio difícil você com 8 peças derrotar 21 peças, sabe? Sim, então o jogo faz uma coisa por trás que são esses pontos que contam também uma história, né? Os insurgentes ganharam porque ficaram poderosos e influentes. Mas eu realmente... Pô, interessante. Tem uma história. Deixa eu dar um exemplo em cima disso que talvez faça sentido, cara. Tem aquele jogo de Star Wars, acho que é o Rebellion. O Rebellion não usa ponto. Não, aqui, isso mesmo, é o Star Wars Rebellion. Mas por que eu puxei o Rebellion? Porque é um jogo, um x1, de certa maneira, você pode até botar 4 pessoas jogando, né, 2x2. Mas é um lado contra o outro, não? É um lado contra o outro. Só que a proporção é quebrada proporcionalmente, né? Sim, você tem dentro do Império uma quantidade de maquinário de warfare, né? Uma quantidade de maquinário de guerra, de estrutura preparada, de, naves, soldados, não sei o que, muito maior. Mas assim, esmagadoramente maior do que na Rebelião. Sim. Porém, o objetivo da Rebelião não é derrotar o Império. Isso é perfeito, exatamente. E aí ele tem que sabotar, você tem que se infiltrar, você tem que impedir com que o Império avance para certo tamanho, para certas situações, onde ele fique realmente todo poderoso. E aí você vai minando essa construção dentro dessa parada, você sabota e você consegue atingir seus objetivos. Eu acho isso muito maneiro, sabe? Eu acho isso muito maneiro. O Rebellion não faria sentido, pra mim, um jogo de Star Wars de guerra 1x1 não faria sentido quando as proporções são iguais. Né? Isso não significa que foi um pouco o Legion, né? O Star Wars Legions, que é o de miniaturas, né? Que você tem que balancear.
wargame de miniatura, você tem que balancear. Eu até defendo o Legion, exato, você já entendeu isso, porque ele é uma parada mais focada, né? A gente tá numa câmera macro dentro de um conflitinho ali, de uma situação. Cara, eu adoro a sua visão da câmera macro ser pra parada pequena, é muito bom. Tá. A visão macro da coisa lente macro pequenininha. Foi mal. Cara, isso gera confusão mesmo. Foi mal. Eu tenho que mudar essa porra. Errado não tá, mas gera confusão. Não, tá certo. É uma visão cinematográfica. Quer ver o Senhor dos Anéis, o Guerra do Anel, é um contra o outro. Tá. O lado lá das forças de Sauron tem muito mais exército e tá lá destruindo as cidades, e o objetivo é esse. Enquanto que o outro tem um pouco de tropas, mas tem lá o Frodo e o Sam indo escondido por trás pra queimar o anel. Em Mordor. Porra, tu botou de propósito, né? A tua quinta série, velho. Eu queria ver a tua quinta série subindo. E tipo assim, porra, faz total sentido. É desbalanceado mesmo, sabe? É assimétrico, mas os objetivos são diferentes. Então, quando você usa esses... No caso do Roots, ele é muito assimétrico. Cada facção é totalmente diferente. Mas eles não conseguiram dar os objetivos separados no mapa. Eles recorreram pro ponto. Funciona, é maneiro, ele tem uma grande vantagem, ele não tem contagem de ponto no final, né? Fiz ponto agora, aí você anda na trilha, tô com 15, todo mundo tá vendo. Tá. Isso é muito mais legal do que contagem no final, né? Você para tudo e agora conta tudo. Liga pros contadores e faz essa pontuação. Mas olha só, defendendo também, né, o Victory Points, vou cair por esse lado da defesa, porque eu entendo que muitos dos Victory Points, né, eles são o conjunto de pesos e medidas das ações dentro do jogo. Então, ele não é... Todas as ações não são iguais, né, pra você calcular os Victory Points. Por exemplo, o dinheiro, uma moeda de ouro, ela não equivale a 1 ponto, necessariamente. Então, esse game design de você dar a métrica, né, mensurar quanto vale cada ação dentro do jogo, pra isso pesar no final da partida e você definir os valores de ponto de vitória... Isso é uma arte, cara. Isso é uma arte, porque se isso for mal feito, você estraga o jogo, né? Você quebra o jogo, você deixa o jogo... Porra, a parada só funciona de um jeito, né? O Seven Wonders, porra, tem essas paradas de você... calcular os pontos de vitória. Então, porra, vou investir muito na parte militar, ou vou investir muito na parte de evolução. E isso tem medidas diferentes, tem pesos diferentes dentro no final da pontuação. Você calcula, você multiplica algumas outras paradas. Às vezes, você faz um investimento naquele recurso, não sei se tu lembra isso no Seven Wonders, de que você investe numa parada que é meio variável. E quanto mais você tem daquele recurso, você multiplica... Mais você ganha. Você faz um combo de multiplicação em cima daquilo. Sim. E aí é uma parada que, cara, é um risco absurdo, mas que se você conseguir fazer, no final do jogo você tem uma porrada de multiplicador, e aí você comba e tu ganha a partida, cara. Sim, em cima. Sim. O que eu falei mais cedo, né? Os pontos de vitória, eles contam não só uma história, mas eles contam o que o jogo tá tentando te propor, que é o que vale a pena, né? Então, em muitos jogos, assim, se você for um generalista, a sua pontuação fica meio medíocre. Eles pedem que você se especialize numa daquelas vertentes lá, né? Seja mais militar, ou seja mais econômico, ou seja lá o que for. Então, assim, você joga a primeira vez, você conta seus pontos e fala assim, tá... Acho que entendi o que esse jogo quer que eu faça. É isso. No meu jogo, cada moeda vale 10 pontos no final. Ou no meu jogo, cada 10 moedas valem 1 ponto. Você tá falando, dinheiro é importante no meu jogo? Não. Eu não quero que você acabe com dinheiro na mão. Então, sim, eu quero que você acabe com muito dinheiro na mão. Né? Você tá especificando. Esse é o valor do dinheiro, né? No meu jogo, é isso que o dinheiro vale. Agora, eu acho tão mais legal quando a condição de vitória, ela é... uma coisa, uma ação, uma sabe? Missão, assim, isso quase, que você falou, assim. Eu falei todo mundo, ou eu cheguei no topo ali, ou eu cheguei primeiro, ou eu derrotei você, eu roubei sua bandeira. É óbvio que isso funciona mais nesses jogos, né? Combates e corridas, mas assim, eu acho tão mais legal, porque tem aquele outro problema também, né? Vamos lá, no caso voltando ao exemplo que eu dei do Great Western Trail, né? Você fica andando pela Great Western Trail, vendendo vaquinhas, ampliando sua linha de trem, e essa pontuação, ela tá rolando na sua cabeça, na sua emoção, né? Você tá assim, talvez eu esteja mandando bem, porque você não tá somando ponto ali. Então você não sabe quanto ponto você tem. E há quem diga que isso é uma coisa boa, né? Que é assim,
Eu não sei o seu ponto, eu não sei o meu ponto, eu tô ali achando que tô arrasando e no final lá dos 10 anos a gente vai contar os contadores e eles vão falar assim, olha, você mandou malzão, tá, seu bosta. É meio maneiro também. Você tá dizendo isso em cima daquele... Tem um termo pra isso, né? Quando você não tem certeza do que você tá fazendo, mas você tá fazendo achando que tá fazendo a pontuação correta. Não tem um nome pra isso em inglês, né? Em inglês eu conheço um que é fuzzy, que eles falam, que é tipo assim, meio fuzzy. Nublado, que é tipo assim, você não tá... Diferente do Roots, que você tá vendo ali, tem uma trilha de 0 a 30, todo mundo tá com marcador no número, e você sabe assim, o Diogo tem 15. Claro, por mais que eu saiba que você tem 15, eu não sei que você tem potencial de fazer mais 15 e ganhar o jogo em uma rodada. Eu sei que você tem 15. No Great Western Trail, eu não tenho a menor ideia quanto você tá. Tá. E aí, com esses jogos mais densos, isso causa duas coisas. Tipo um Terraforming Mars também, que você vai fazendo a tua parada achando assim, cara, eu tô investindo aqui em plantas e algas. E aí você, assim... Como o jogo é muito denso, você já tá mergulhado no teu tabuleiro, nessa sua construção que você tá fazendo, você já não tem a menor ideia quantos pontos você tem, que dirá do oponente, você não tem a menor ideia do que se a pessoa tá mandando, e aí, apesar disso ser tudo bem, parte da mecânica, e não é sobre interação mesmo, isso me distancia da interação do jogo, que assim, eu não tô prestando atenção, e a sua vez começa a virar pra mim um fardo que eu tenho que esperar. Porque você fala assim, cara, eu vou comprar isso aqui. Eu assim, cara, eu não sei, eu não me importo, eu não tô acompanhando o que você tá fazendo, parabéns. Se você falar no final que você arrasou, parabéns, mas eu não tô acompanhando, não consigo. Eu mal dou conta do meu. Isso, eu tive uma sensação parecida com isso quando a gente jogou Arx, né? O Arx, e não pelo... Eu acho que, na verdade, é pelo... Eu não sei o nome dessa palavra em português, mas é o overwhelmed. É tanta maneira... Sobrepujado. Você tava sobrepujado de regras e coisas pra fazer. Cara, e o jogo, ele te fornece uma quantidade muito grande de possibilidades pra você fazer durante ele, né? Você tem diversas formas de pontuar, diversas formas de você avançar, diversas formas de você, mandar bem pra caralho no jogo, que eu não tinha, em nenhum momento, a sensação de que eu estava tomando a melhor decisão. Eu simplesmente chegava na minha vez e eu falava assim, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí eu olhava, e aí que eu critico a questão do ponto de vitória, porque você, quando tem a noção do que você precisa fazer para você pontuar, quais são os recursos que mais pontuam, você vai direcionar o seu jogo todo em cima disso. Pra esse lugar, Pois é, eu acho que no casual, pelo menos, e no jogo, que as pessoas que não são hardcore pra caralho, elas não ensinam o jogo pelo objetivo, né? A gente não passa o objetivo aqui é tal, você pontua aqui com tanto, você pontua aqui com tanto, tal. Então você só consegue entender uma estratégia favorável depois de muitas jogadas, depois de muitas partidas que você joga. Que aí você entende que, então nesse jogo aqui, é mais interessante e eu favorecer o comércio, porque eu ganho mais ponto, ou o militar aqui eu ganho mais ponto. Esse entendimento da pontuação, não é nem das regras, é da pontuação. Da estratégia para fazer pontos, né? Exato, cara. E o Arx, no caso, ele, como é um jogo que tem um quesito de imersão, pelo menos no que a gente estava se propondo lá, e eu acho que no próprio jogo se propõe, a você ter uma história andando por trás dos acontecimentos, o ponto de vitória, pra mim, ele ia pro foda-se. Eu queria vencer vocês, eu queria ser a equipe, não é equipe, né, mas a civilização predominante da parada, mas eu não tava me importando em qual é a melhor maneira de vencer. Eu tava me importando em, atacar vocês, em aumentar meu exército e tal. Me atacar, tá? Que você não atacou o Google Bee quase nada. Você queria me atacar, a sua meta era me destruir, seu malandro. A gente faz aliados durante essa sacanagem, nem aliado. Mas não. É porque o meu ponto, ele vai só pro sentido. Eu venho em cima disso falar o quê? Eu acho que às vezes o ponto de vitória, apesar de necessário, ele não favorece a imersão. Porque você tá focado em pontuar naquela sopinha de pontos. Sim. É assim, nesse caso específico que você falou, pra quem não conhece, o Arx é um novo jogo da Leader Games, do Cole Early. Ele é diferente, mas assim, eu acho que você tava muito sobrepujado pela quantidade de regras, com certeza. Era a primeira vez que eu tava jogando. Tem muita regra. Eu também não gosto que ele tem. Os pontos de vitória dele acontecem em tempo real, tipo o Root, então assim, não é tão nublado assim. Mas como ele te dá muito recurso, né? Você pode batalhar, você pode mover, você pode construir. Ele tem um esquema de trazer assim, mas você pontua se você tiver uma ambição declarada. Aí você ainda tem que, né, você tem que se preparar e declarar que vai pontuar aquilo, o que é interessante, porque no momento que você declara uma coisa, você tá deixando público as suas intenções e todo mundo pode frustrar e se beneficiar daquilo. Então, no caso específico do Arx, eu acho até que ele não tira tanto da imersão, mas eu concordo, ele é uma forma que tem do jogo falar assim, tá, pra vocês não ficarem perdidos aí só batalhando um contra o outro, construindo a tua parada, eu vou botar aqui que vai ganhar só quem tiver ponto. Que é uma forma de ser, você matou todo mundo, mas o outro cara correu por trás aqui, fazendo ambições e sendo o cara mais rico e tal. Eu te entendo, eu concordo. E eu acho que é isso. A mecânica do ponto, ela é pra isso. Ela é pra tentar conciliar várias condições de vitórias possíveis, sabe?
Mas assim, dito tudo isso, eu não consigo nunca parar de falar do Oath, também, do Cole Wehrle, porque Sim. o Oath foi o seguinte, isso é minha visão, tá? Eu não sei quão preciso tá, mas essa palestra que eu falei do escritor, um exemplo que ele citou quando ele falou que os pontos de vitória são ruins foi o Root, que ele falou que ele tava jogando um jogo ótimo e ele tinha uma aliança muito boa com os gatos. Aí no finalzinho do jogo ele falou assim, cara, falta 1 ponto. Se eu trair os gatos agora, por nenhum motivo, eu mato esse aqui, eu ganho 1 ponto e ganho o jogo. E foi o que ele fez. E aí ele falou assim, eu acho isso tosco, porque a narrativa inteira daquele jogo era que eu tava de boa com os gatos, e aí no final, assim, uma traição totalmente sem sentido, que não acontecia nada porque eu ganhava 1 ponto. E aí esse 1 ponto não tá claro naquele mundo. O que é 1 ponto? Por quê? Porque ele matou o gatinho por quê, sabe? Entendi. E aí eu acho que o Cole Wehrle ouviu essa... é interessante pra caramba. Ele ouviu essa palestra do cara, porque o Oath... Não tô sacanagem. O Oath, quando ele tava fazendo o protótipo, o Oath tinha ponto de vitória pra você ganhar. Ele ia construir também com coisa. E aí, a primeira vez que eu vi ele mencionando essa palestra do cara, ele falou assim... A palestra do Scott Westerfield. O Cole ouviu a palestra do Scott. Quem falou essa parada do gato foi o Paul Wehrle ou foi o Scott? Não, foi o Scott Westerfield. Ele falou que aconteceu isso... Quando você falou, eu achei que tivesse... Ele falou que isso aconteceu com ele. Ele ficou puto, que ele falou assim, não tinha motivo pra eu trair o gatinho. E o Cole Wehrle, que foi o que fez o Root, ouviu essa palestra. E aí, numa primeira entrevista que eu vi dele, ele tava falando assim... mas ele cometeu um erro de categorização, porque não é isso, meio assim, defendendo, tipo assim, meu jogo não é isso. E aí continua falando do Oath com ponto de vitória, né? Aí passa alguns meses, Oath não tem mais ponto de vitória, tá ligado? Caraca, e depois eu escutei ele mencionando aquela palestra e meio que concordando com o cara. Ele, não, porque é uma coisa que eu gostei, que o Scott falou, sabe? Porra, mas cara, que maneiro, porque teve uma curva de aprendizado, de entendimento dele, de receber uma crítica, de certa forma, e virar. Mas, vou defender ainda a pontuação, tá? Que o Scott fez. Zu falou mal, Pô, ele falou, e aí eu matei o gatinho e ficou aquela sensação, beleza, eu ganhei, mas e aí? Mas se você parar pra analisar de uma maneira, não vou falar macro, tá? Mas de uma maneira mais ampla, mais holística, foi uma vitória? Tecnicamente foi, mas a tua sensação não foi, porque é uma decisão que, muito provavelmente... Sujo. Ele ganhou, mas, cara, filha da puta. Sai com aquela parada de tipo assim, eu sou que vitóriazinha de merda, você ganhou às custas disso, né? Então, mas olha só, mas é porque seria diferente se ele de fato... Que tem que prever isso no jogo, de certa forma. Não, tô dizendo assim, seria diferente se ele tivesse traído mesmo os gatinhos. É porque assim, no mapa do jogo, ele fosse uma traição, tipo assim, ele não traiu... fosse computado isso. É porque assim, naquela história daquele jogo, eu não sei te explicar, mas é assim, não tem como você ele tava numa posição que ele não tava de fato traindo, ele não traiu. Se o jogo continuasse, ele não tinha traído, ele tinha feito uma coisinha. Não foi uma traição. Essa sensação de que vitória é merda é muito mais porque você fez uma matemática, sabe? Ele pulou ali a brecha da lei e ganhou, sabe? Não é isso, ele ganhou legítimo, ele valia 1 ponto matar aquele gato, sabe? Mas o que ele fala é que, sim, quebrou a história só pra fazer o ponto, que é o que o jogo se propõe a fazer, talvez, né? Afinal, o Root é um jogo de guerra, né? Mas qual era que tá... Cara, isso é muito bom, porque é tão amplo e ao mesmo tempo tão objetivo esse exemplo, porque assim, o ponto de vitória do Roof, ele é individual, né? Cada espécie tem os seus pontos, seu objetivo, né? E pontua de maneiras distintas. A classe dele, né? A espécie dele ganhava 1 ponto se matasse o adversário, se matasse o gatinho. Eu acho que era isso, porque ele era o malandro, que é a única facção que você joga com um personagem só, né? Você tem... O guaxinim, né? Que pode ser várias espécies. Tem guaxinim, tem esquilo, tem um bando de malandro. Que maneiro. Mas assim, sim, o original é o guaxinim, né? E acho que ele tinha feito uma aliança, e se ele quebrasse a aliança, eu não sei qual era, agora não lembro exatamente o que era, mas ele fez isso e passou o jogo inteiro dando apoio pra ele, sabe? E ali naquela hora seria uma traição. Eu te entendo, bem ou mal ele traiu o grande aliado dele, essa é a história que ficou. Mas foi uma coisa meio de mecânica, sabe? Entendi. Se você pegar o Guerra dos Tronos, o Game of Thrones. Por que eu falei inglês em português? Foda-se. Mas o board game, esse jogo é um dos jogos pesadão, que eu já vi que mais dão treta na mesa entre as pessoas, porque ele favorece muito a trairagem e tem muito a ver com o lore. Né? O Game of Thrones, a série, os livros, ele é sobre isso, cara. É uma dança das cadeiras de poder. Sim, é só sobre isso. Porra, onde a pessoa que tem seus valores muito bem definidos, né, seus princípios ali escritos em pedra, ela morre na primeira temporada, irmão. Sim. É dizimado, não é sobre...
Ele conseguiu. Aí, dito tudo isso, ele quando fez o Wolves e tirou os pontos de vitória do Wolves, ele conseguiu fazer exatamente isso que você acabou de falar, que é a trairagem máxima. Ele fala assim: caralho. O jogo agora tem uma condição de vitória declarada, o imperador tá declarando que ele é quem tem o maior número de territórios. Então todo mundo. A condição de vitória é quem tiver o maior número de territórios ganha. Sendo que você tem que segurar isso por 2 rodadas. Aí no meio da partida, você pode ter uma visão que te revela uma nova forma de condição de vitória. Fala assim, não, quer saber? Eu vou ganhar se eu tiver o maior número de relíquias. Aí isso abre por trás. Peraí, mas isso é durante o jogo? Durante o jogo. Então, assim, digamos assim, eu ganhei a última partida, eu sou o chanceler nessa partida. E aí minha condição de vitória atual, que eu tô defendendo a minha antiga, é eu tenho o maior número de territórios. Você, Diogo, nessa partida tá tentando pegar. Se você pegar em algum momento o maior número de territórios do que eu, você ganha o título de guardião do juramento. Se chegar em você de novo, você vira usurpador. Se chegar em você de novo, você ganha. Tá. Só que no meio dessa partida, aí a terceira pessoa puxou uma carta que é uma visão, que fala assim, se chegar na sua vez, aí é muito mais rápido, chegar na sua vez e você tiver o maior número de relíquias na mão, você ganha o jogo. E aí, de repente, tem 2 condições de vitória na mesa. Então tava todo mundo construindo exército pra caramba, pra poder dominar o maior número de territórios. Alguém puxa isso e, de repente, teu foco vira, você assim, cara, eu preciso de relíquia agora, esquece a guerra, vamos pra relíquia. Enquanto você gerencia isso. Então, assim, é possível você ter múltiplas condições de vitória, é uma trairagem louca, porque ainda tem isso. Eu chamo, então, o Diogo, vem pro Império. Aí o Império ganha na minha condição, mas se você quiser ser o sucessor, você tem uma condição extra. Aí ficam 3 condições de vitória na mesa e você tendo que dar conta. Isso eu acho incrível, eu acho muito plural isso, tá? Não tô falando que todo jogo deveria ou iria se beneficiaria disso, tá? Mas eu gosto quando tá claro assim, se fulano fizer isso, ele ganha. Essa outra onda é bem o exemplo do Terraforming Mars, né? Que você fica ali no teu mundinho, talvez achando que tá combando e chega no final você não fez muitos pontos. Então, Terraforming Mars eu nunca joguei. É um jogo que eu tenho, uma atenção absurda. Eu queria muito sentar pra jogar, mas nunca joguei, assim. Não faço muita ideia. Ele é menos temático do que eu achei que ele fosse. Porque ele tem aquele mapão, né, do planeta de Marte. Você vai botando os terrenozinhos ali. Mas ele é menos sobre você botar e fazer a terraforming de Marte, né, de Mars. De Mars. De Mars. De você terraforming Marte. E ele tem essa coisa de você... O que você vai escolhendo de cartas pra no final combar todo mundo, sabe? Eu segui muito o caminho de ter muitas algas e não sei o quê. É maneiro, tá? Mas é dessa onda de tipo assim, será que eu tô mandando bem? Acho que eu tô mandando bem. E geralmente se você diversificar muito, você não se dá bem. Eu não sei também, eu não sou o melhor jogador disso, porque isso é essa parada matemática que você tá... Agressiva. Você tá prevendo o que vai rolar no final. Pois é. Você sabe, não é que eu não goste de jogo cooperativo, de jogo competitivo, mas eu não gosto. Mas não é que eu não gosto. Eu prefiro o jogo... Eu prefiro jogo cooperativo e gosto muito de Dungeon Crawler, assim, tenho essa pegada. Só que trazer um elemento que eu acho que faz um pouco de sentido e eu acho interessante, talvez, me diga se tem a ver com essa nossa temática. Cara, recentemente eu joguei um jogo muito simples e muito divertido, um party game, um casualzão, assim, da Grok /Mandala, que o nome do jogo se chama Nem a Pato. Tá? Ele é um jogo que, cara, o objetivo do jogo é você fazer uma afirmação em cima de uma pergunta, de uma proposição, e você tem que definir qual é o valor daquilo lá. Por exemplo, quantos grãos de areia cabem numa colher de sopa, saca? 200 mil. Porra, a parada é essa, você é o primeiro, aí você fala, cara, 200 mil. Aí é minha vez. Eu tenho 2 opções, ou eu aumento o valor, ou eu falo nem a pato pra você. O nem a pato significa que eu não concordo e eu acho que você tá errado. Mas eu tô errado pra mais ou pra menos? Ou tanto faz? Pois é, eu acho que você tá errado. E quando eu falo que eu acho que você tá errado, eu acho que você passou do limite. Eu acho que eu estourei. Você botou a mais do que realmente tem. São 100 mil e eu falei 200 mil. Tá. Você falou 200 mil. Se na revelação isso se comprovar que você estourou o limite, ponto pra mim. Se você falou a menos, ponto pra você. A menos ou igual, né? Ponto pra você. Então, o jogo é... que eu posso falar né? 1 grão. Aí você vai falar, 2. Exato, e o jogo corre a partir daí. Cara, eu acho isso muito interessante porque a definição de vitória, a definição de certo ou errado, por mais que exista o resultado, né, no final, né, existe o gabarito que vai definir essa porra, mas a minha ameaça a sua suposição, eu acho que você tá errado. Não, meu irmão, essa porra tá errada. Você não tá vitorioso, você não vai ganhar essa porra. Eu entendo que o gabarito, ele define quem tá certo e quem tá errado. Mas o andamento do jogo, ele só vai olhar o gabarito quando alguém fala nem a pato.
Eu acho isso... Você tá... Não, tu tá errado, né? Tipo assim, não, agora tu exagerou, porra. Cara, eu sei que não é exatamente uma definição... Mas quem ganha o jogo? Ganha o jogo quem tiver 3 cartas de pato. Quem receber 3 vezes a pato. 3 vezes, Quem ganhar 3 rodadas dessa. Quem ganhar 3 rodadas dessa. 3 paradas dessa, mas olha só, vence o jogo. Você trouxe... Eu gosto quando você traz pro radical da coisa, pra base da coisa, né? Pra mitocôndria da conversa. Que é isso? Que tipo assim, jogo da memória, tá? Você tem um grid de cartas viradas de cabeça para baixo, você tem que achar os pares da memória usando a sua memória. Quem tiver melhor memória vai achar mais. Quem ganha o jogo? Porque quando você acha o par, você pega o par pra você. Quem ganha o jogo? É ponto de vitória? Mais ou menos. É quem tiver o maior número de par. Mas o que a gente está falando ali? O ponto de vitória aí está diretamente atrelado à sua função, à sua ação naquele jogo. Total. Não é? O jogo da memória. Sua capacidade de memória, né? Quem tiver a melhor memória. É o jogo da memória sobre achar pares. Você achou mais pares, você ganhou. Parabéns. Tá próximo ao xadrez, derrotar o rei do outro. Você pegou mais peças, você derrotou o rei do outro. Quando a parada começa a ficar tão longe que você não consegue nem mais entender por que você tá pontuando, é onde eu fico... mas o que está acontecendo aqui, sabe? por que eu fiz isso? E a sua tomada de decisão fica nublada. Claro, o jogo da memória tem um objetivo, né? Mas ele tá próximo do ponto. Não, o game design dele é um objetivo, ele é simples, o jogo pode até ser complicado dependendo da quantidade de peças que você tá usando, e o tipo de peça que você tá colocando, mas realmente é um game design simples, né? Seco, né? Aliás, eu queria aproveitar então já esse mini gancho, cara. Vai lançar um jogo, eu não sei se já... No Brasil não sei se vai lançar não, tá? Lançou lá fora. Eu vou dar o pitch dele, tá? A linha que ele se vende, tá? Ele é um jogo de memória cooperativo. Caralho, como assim? Cara, é fabuloso. Ele é baseado num jogo de computador chamado Wilcott's Warehouse. Não sei se tu lembra desse jogo. Porra, de cabeça, é um jogo de quadradinhos que você recebe mercadorias e você armazena ela no seu armazém. E depois, algumas horas te chamam, você tem que levar. Então você meio que tem que gerenciar esse armazém pra saber onde você guardou. O Wilmot's Warehouse. Wilmot's. Eu falei Wilcott's, mas é o Wilmot's. E aí a ideia no tabuleiro é que você recebe as encomendas e você, colaborativamente, você tem que guardar elas de cabeça pra baixo, então você não vai saber o que tá, pra depois recuperar elas. Então, assim, chegou um bando de imagem abstrata, e eu e você, a gente fala assim, cara, vamos chamar esse canto aqui do canto dos laranjas. Caraca! Esse aqui é o canto das bolotas. E aí lá pela frente, fala assim, agora a gente precisa de bolota. E, cara, onde é que a gente guardou as bolotas mesmo? E a gente tem que pegar. Cara, é muito genial. É um jogo de estoque. É um jogo de estoque. Estoque e logística, né? Do computador é de estoque e logística. Pro tabuleiro, como você não tem essa coisa de andar pelo lugar e perder tempo, eles fizeram essa coisa que os produtos ficam de cabeça pra baixo. E você tem que lembrar aonde que você guardou. Senhora. Cara, é muito maravilhosa a ideia. Enfim, lembrei porque você falou isso. Cara, isso é muito bom. Como é que você pontua isso? Pela entrega? Entregou certo? Não sei. É cooperativo. É cooperativo de memória. A gente tem que combinar, dar nome. Que maneiro. O maneiro é que as peças são abstratas. Porque se fosse assim, vamos guardar as bananas aqui, mas não é. É mais fácil de associar. Então você vê uma peça e você inventa, bora chamar essa porra aqui de disco, bora. Então os discos ficam ali. Cara, é muito genial. Caraca, olha, eu acho essa parada do cooperativo muito foda, quando você disputa pontuação contra a mesa. Por exemplo, um exemplo simples, só pode uma, né? É aquele de uma palavra, que você tem que... Não sei se você jogou essa porra. Qual? É só o nome do jogo. Você tem um termo, você tem uma palavra que a pessoa da mesa precisa adivinhar, e todas as outras pessoas, elas têm que escrever num tabletinho assim, num determinado local, uma palavra que ajude ao membro do grupo que não sabe qual é a palavra da vez. Tipo um código secreto, assim, que você... Meio um código secreto, só que é cooperativo 100%. Então, tipo assim, existe, vamos botar, floresta, tá? A palavra que você tem que adivinhar é floresta. Aí tá lá, eu, Brunão, Pedro e Juju. Estamos nós aqui, a gente vai ter que escrever cada uma palavra na mesa, para que você entenda que a palavra velada, a palavra secreta, é floresta. Só que você só pode escrever uma. Eu só posso escrever uma. E aí eu boto lá, natureza. Aí o Bruno bota verde. Aí o Pedro bota ecologia. Aí a Juju bota flor. Sabe qual é? É flor, eu não sei se pode, porque aí vem de floresta tem o radical, mas tá. Mas ela bota, sei lá, ecologia, não sei. Ela já rolou ecologia. Jardim. E aí a gente revela essa parada pra você e você tem que chegar à conclusão de que a palavra é floresta. Entendi. Sabe qual é? E você fala... todo mundo junto contra a mesa, né? Exato. E não pontua. Pontua. Cada vez você precisa fazer 13 pontos, né? E aí você tem níveis de jogo. Então, se você fizer 10 pontos no final de todas as rodadas, você foi bem. Você ganhou, foi bem.
Se você fizer 13 pontos, você foi maravilhoso. Aí você ganha uma classificação. Porra, nós fomos extraordinários. Aí se nós fizermos 15 pontos, nós fomos fabulosos. Se nós fizermos 21 pontos, nós fomos Excelsior, sei lá. Sabe? E aí a disputa, ela tá em o grupo querer se superar como grupo pra tentar chegar a essa pontuação mais alta. Aí volta pra aquela ideia de que o ponto é uma guia pra você meio que ver o quão bom você foi, né? Eu lembrei quando a gente falou naqueles jogos de festa com a Thaís Gurjão, do Sintonia, que é isso, né? Comprei, hein, cara? Comprei então, pra dar de presente, cara, o Sintonia. Cara, é jogão e é isso. No Sintonia... Muito bom, André. Muito bom. Joguei algumas vezes. Cara, muito bom. Eu arrotei enquanto eu tava falando, desculpa. De tão bom que o jogo é. De tão bom, é. Então, mas é um jogo que, comigo, invariavelmente, a pontuação é descartada, porque a mecânica do jogo tá tão clara e não é sobre otimizar e melhorar, que é tipo assim, tá bom, bota essa roleta aí, vamos jogar mais, sabe? Cara, e eu vou além. Ele, às vezes, não é nem sobre o termo que está ali. É sobre a interpretação que você acha que a pessoa que tem que tá classificando a parada... Com certeza. Ó, pra quem não sabe o que é sintonia, o André já, se não me engano, já falou alguma vez. A gente falou nos Jogos de Festa, no episódio de Jogos de Festa. Que você acabou de dizer, inclusive, né? Mas basicamente o sintonia é o seguinte, existe um termo, né? Existe uma comparação. Por exemplo, quente e frio. Né? E aí, a pessoa que vai ser o sensitivo, da vez ele chama de sensitivo, né? O paranormal, não sei. Ela vai dar um peteleco lá, girar uma roleta e vai cair numa medida, tá? Essa medida, ela pode ser mais para quente e mais para frio. E aí, você, enquanto sensitivo, você tem que dizer uma palavra que defina bem aonde está essa frequência, né? Esse ponto, porque a gente vai tentar adivinhar em que local que tá. Vamos supor, por exemplo, eu girei aqui a paradinha, a questão é quente e frio. Eu girei lá e caiu muito pro frio. Aí eu falo gelo. Aí eu vou falar assim, eu sempre perco nesse jogo porque eu analiso demais, né? Gelo é frio. Mas tem coisa muito mais fria. Tem tipo nitrogênio líquido, tá? Então não vai estar lá embaixo. Aí eu ia botar no meio. Aí eu ia perder a parada. Cara, mas aí que tá. E isso é maneiro porque o debate, ele vai... É um jogo de debate. A tua equipe, ela vai ficar debatendo pra entender o que ele quis dizer com gelo, o que o gelo significa pra ele dentro do espectro quente e frio, e como você acha que ele classificaria. Sim. E às vezes não tem nada a ver com gelo. Tem a ver com o que a pessoa pensou, que, porra... gelo é uma coisa boa pra machucado, então... Não, falou uma pessoa, sabe? Fulaninho, que é uma pessoa muito fria, sabe? Aí você sente frio pra caralho, aí, puta... Ou fulano é calorento, calorento agora, pra caralho. Nesse jogo, cara, é muito legal. O jogo propõe equipes, mas o que acaba acontecendo, pelo menos o que aconteceu comigo todas as vezes, foi a dissolução total e completa de todas as equipes. Aí uma pessoa pega a roleta e faz, e todo mundo só quer adivinhar por isso, porque a discussão é maneira, e inclusive é muito maneiro misturar gerações. Porque aí começa... Puta, perfeito. Eu acho que até citei isso no jogo de festa. Alguém falou uma coisa de era conservador e liberal. Então, dependendo da geração, mudava muito, cara. E eu vou botar, não de maneira pejorativa, o frequência no mesmo lugar... Sintonia. Perdão, o Sintonia, no mesmo lugar que eu boto o Dixit. Tá? O Dixit, pra mim, ele não é um jogo, ele é um... Didi, você anunciou Dixit no Fabuloso, você tá todo gamadão, a gente sabe que você comprou edição especial, tu tem lençol e fronha do Dixit em casa, tu já acabou, essa máscara já caiu, rapaz, já caiu. Então, o Dixit, ele não é um jogo porque ele é uma experiência social, André, tá? E eu boto o Sintonia como uma experiência social também, porque ele acaba sendo mais divertido se você não definir o vencedor. Se você trabalhar ele como uma parada, uma brincadeira, uma coisa que vai acontecer ali e daqui a pouco você para, sabe? Eu entendo que a pontuação, ela serve pra você terminar o jogo. Tá aí, quem fizer tantos pontos, ganha o jogo, beleza, acabou, chegou, terminou a parada aqui. No caso, o jogo Dixit e jogo Sintonia, as regras estão lá, e o objetivo não é... Aí é onde eu concordo com você, no sentido de que o jogo não é o ponto do Dixit, ele só serve, já falei isso várias vezes, o ponto do Dixit só serve pra te ensinar como que você deve fazer a sua vez, né? Se você for muito óbvio, você não deve ser muito óbvio e você também não pode ser muito oculto. É isso que o jogo está ensinando. E no Sintonia, o ponto não serve para absolutamente nada. O jogo, a mecânica do jogo está muito clara. O jogo do Sintonia eu tenho esse desafio e o objetivo, o ponto do jogo é adivinhar em que lugar eu botei. Né? Porque o Didi não falou que esse ponto que você tem que adivinhar, ele tem o ponto central, que dá 4 pontos, aí um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro dá 3, depois 2, que também é o jogo te falando assim, olha, você quer tentar cravar, é só isso, sabe? Mas você não precisa dessa pontuação. A pontuação
tá me ajudando em nada. É pra acabar. Ela é uma pontuação pra acabar o jogo, porque quem chega a 10 pontos primeiro ganha a partida. Ponto, acabou. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que quem chegava a 10 pontos ganhava. Aí. A gente só joga as cartas. Mas você vai andando nessa escala, né? Pois é assim, eu acho válido essa questão dessa pontuação com o intuito de que você vai revezar a mesa às vezes, você vai fazer a parada girar, você vai mudar as equipes, né? Ele dá esse senso de concluir a parada, que é importante, mas não é necessário, sabe? Você pode simplesmente se divertir ali, entreter aquele momento e acabou. Fazer uma brincadeirola. Você concorda com essa ideia de que, assim, os pontos, eles, geralmente, tá? Na maioria dos jogos, eles servem só pra nortear o que você deve fazer durante a partida. E como você mesmo falou mais cedo, dificilmente, nesses jogos mais que dependem muito disso, dificilmente você vai saber como jogar esse jogo sem ter jogado ele uma vez antes e calculado a tua pontuação no final e falado, entendi. Então, eu perdi mó tempão fazendo isso, mas na verdade eu deveria ter isso, né? Cara, você acha que isso favorece a rejogabilidade, André? Essa parada exata que você falou? Então, isso me Desculpa, vou virar pra esse lado, mas é porque eu fiquei pensando nisso. Isso me parece muito quando, sei lá, jogo de estratégia antigamente de computador, que você tinha 4 facções diferentes, que assim, agora eu vou zerar com os humanos, agora... E aí, assim, isso é um estilo de jogo diferente. Então, sim, eu posso lá no Great Western Trail focar em fazer cowboy, ou então eu posso focar em linha de trem, ou eu posso focar em muita construção. Meio que o jogo tá te dando essas 3 rejogabilidades, assim, óbvio que tem mais rejogabilidade por conta dos oponentes, mas é uma forma de falar assim, experimente, sabe, ser muito cowboy, experimente ser muito maquinista, experimente... Sim. É uma forma, assim, eu sei, o Google B tá ouvindo, eu sei que ele vai concordar com isso, porque ele vê o jogo assim, seguir um caminho assim, a gente jogou agora esse que lançou recente agora, Wonderland's War, tá? É um jogo que saiu pela Galápagos agora, eu não quero falar mal dele rapidamente, porque eu joguei pouco, tá? Mas ele é uma salada, uma farofa de salada. Assim, pegaram várias mecânicas. Imagina uma farofa com alface, tá ligado? Aí, tipo assim, pegaram várias mecânicas e apinharam uma em cima da outra, tá? E assim, de novo, eu joguei pouco, então isso não tô dando um review, eu tô só falando assim, a minha sensação foi essa. E é aquele cenário onde mais não é necessariamente melhor, sabe? Cara, e aí o que aconteceu, eu lembro assim, eu joguei com o Gubi e mais o Freeze, do White Fabuloso. Freeze? Porra, grande Freeze. Que tá lá no Fabuloso, se disponibilizou pra jogar com a gente. E aí, cara, eu lembro que eu saí só assim, né? Tipo, cara, não entendi porra nenhuma, perdi miseravelmente. Aí o Google B já saiu falando assim, eu acho que eu jogaria depois tentando fazer o modo tal, depois, sabe? Ele já leu o jogo todo, viu os números e falou assim, então tem mais essa forma de jogar e mais essa outra e mais essa outra. Então acho que pra quem tá acostumado a isso, os pontos ensinam muito e dão até o prazer disso, né? Tipo, maneiro, deve ser interessante jogar com outra. Mas eu ainda fico assim, eu gosto muito quando a condição tá visual ali na mesa. Tipo, aquela ideia de 5 bonequinhos em volta de um. Isso assim, tá, fudeu. Como é que esse maneiro, vai sair disso, né? Sabe o que eu queria ver depois, André? Porque a gente, obviamente, está chegando aqui no final do nosso programa. E a gente tá dando muito a nossa opinião de jogador, né, de pessoas que consomem o jogo muito mais do que da pessoa que faz, né? E, cara, eu me pergunto muito com relação de propósito, como isso funciona, como é visto pelo designer o ponto de vitória. É questionado pelo designer, sabe? Eu fico com essa dúvida ao ponto de querer chamar uma galera aqui pra gente bater um papo sobre isso. Não sei se cabe espaço, né? Não precisa ser necessariamente um programa de 1 hora, o grande, o caralho, mas... só pra ter essa contravisão, né? Esse outro ponto de vista, cara. Ou se pensam, né? Às vezes é tipo assim, é tão dado como garantir. Não, claro, eu fiz esse jogo para contar pontos de vitória, né? Ou tipo, não... E a gente tá sendo mega idiota de questionar, né? Não tem a gente como, não. Isso é a mecânica, imbecil. É tipo questionar... Porque é a mecânica. A gente sabe que é a mecânica, né? O ponto de vitória, ele determina como você deve jogar, de certa maneira. É verdade, né? A gente meio que partiu essa conversa inteira do ponto que, tipo assim, todo designer não queria botar pontos de vitória e chegou no ponto, droga, não tem como, eu vou ter que botar pontos de vitória. E não é isso, né? Claramente não é isso. Pois é. Talvez eles comecem até pelos pontos de vitória e depois façam o restante do jogo em cima. Então, mas... fica o convite pro Cole Early vir aí. Ele que ouviu tudo em português, entende tudo. Olha, só se você chegou até aqui, muito obrigado pela persistência e pela paciência. A gente deixa também aqui, a gente pode continuar esse papo lá no nosso fabuloso Discord. O link tá aqui na postagem, em qualquer plataforma que você
ouvir o Fabuloso Podcast, é só entrar na postagem que tem aqui o link do nosso Fabuloso Discord, e também tem o nosso site, onde a gente vai ter lá o link para alguns jogos que a gente comentar. Nem todos a gente coloca na grande maioria aqueles que a gente tem uma parceria. Eu tenho colocado todos, tá? Tenho tentado cada vez mais colocar todos, assim, até porque no futuro nós vamos vender todos, usados, a grande fabulosa loja um dia vai ser tudo o que você sempre sonhou. Olha lá. Então, porra, tá aí. Se você se interessou por algum, então chega lá e fica acompanhando a gente também no Discord, porque eventualmente tem jogatinas lá, o pessoal procura grupo por lá, né? Sim, essa agora do Wonderlands War a gente chamou lá, chegou lá, quem quer jogar, vamos nessa. Porra, muito bom. Eu acho que pra gente encerrar esse episódio, a gente tem que fazer a contagem dos pontos de se esse episódio, dos seus argumentos contra os... Eu desisti do foco do programa no meio. Você quis ser temático? Eu tô aqui, olha, eu vi aqui que eu combei 2 assuntos. Parabéns, ganhou o multiplicador, né? Eu retomei um ponto que eu falei lá atrás no final, isso me dá 7 pontos vezes eu ter falado 3 vezes. Você pode até ter saído com a vitória, mas eu saí com um aprendizado que é muito mais significativo do que pontos de vitória. Tá? Olha só, antes de encerrar, proposta pro futuro, tem que ter um jogo que é sobre o diálogo. E é isso, tipo assim, você lançou um ponto no começo da conversa, retomou ele no meio, toma um ponto e concluiu com aquele ponto que você abriu. Faz um callback com a parada, né? Cara, muito bom, muito bom. Ele tem um jogo parecido chamado Sim, Mestre das Trevas, mas isso é para outra história, outro momento. Fica a dica. Às vezes, quando eu vou desmaiar, André, tô no banheiro, né, com alguma coisa alguma pressão da abaixada, eu tô no vaso, eu pego o chuveirinho e joga na cara. Ó, tu vai ver, isso fica a dica pra todo mundo, tá? Eu boto o chuveirinho, viro ele ao contrário, como se eu apontasse o cano do chuveirinho pro meu rosto e boto ele entre a minha perna e a minha barriga e seguro ali. Por quê? Porque se eu desmaiar para frente, o meu corpo naturalmente vai pressionar a válvula que libera água e ela vai jogar água na minha cara, fazendo com que eu acorde. Então eu criei esse dispositivo. A menos que você tenha de fato uma pressão baixa e a água não vai fazer nada. Mas teoricamente sim, vai dar um estímulo. Com Chaves, não, quando você fica... afoga, você ainda afoga. Vai lá na garganta. Ele morreu afogado com um chuveirinho, que merda. Realmente, eu vou repensar.